Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e nós estamos na nossa contagem regressiva para a segunda fase do exame de ordem. Hoje nós estamos no nosso dia 24. Gente, os dias estão passando tão rápido, né? E eu tô para gravar essa contagem regressiva desde cedo. Tá anotado aqui tudo, muitos pensamentos, porque eu acordo cedo com vários pensamentos para vocês. E o dia vai passando, né, gente? Eu não sei se vocês têm essa sensação, o dia vai passando muito rápido, as horas vão passando, quando a gente vê, o dia acabou. Quanto mais produtivo a gente é, mais a gente vê o dia passando. Eu tô devendo retorno a várias pessoas e eu espero que amanhã eu acorde e já comece a retornar. Então, pessoal de primeira fase que escreveu, pessoal de segunda fase que escreveu. Mas hoje, nessa contagem regressiva, vocês sabem que a gente faz um bate-papo, né? Serve para todo mundo. Ai, Mo, falei de você agora. Boa noite, linda. Eu tô te devendo uma chamada, hein? E das reflexões que a gente vai fazer agora, que serve para todo mundo, que é muito bom, eu vou pegar um apanhado de perguntas que eu recebi nos últimos 2 dias. É engraçado, né, que as perguntas vêm, independente se o aluno está na primeira fase ou na segunda fase. Então vamos às nossas reflexões. Eu não sei em que situação você está, né, se você está nas vésperas da sua segunda fase agora, se você está não na primeira vez, não é a sua primeira vez na prova da OAB, seja na primeira ou na segunda fase, nosso foco aqui é segunda, mas serve para todo mundo. Porque quando a gente se questiona, quando a gente reflete, muitas vezes a gente precisa estar aberto, né? Eu peço que vocês que estão ouvindo estejam abertos, para que talvez você destrave algo que está te travando, né? Quando eu vejo alunos que fazem muitas vezes a OAB, eu tenho a certeza que não é por falta de estudo, não é por falta de material, não é por falta de curso, mas às vezes são questões internas, tá? Então vamos começar a nossa primeira reflexão, a minha reflexão anotada aqui. Quando a gente é jovem, é mais jovem, né? Talvez alguns se identifiquem aqui, até nossos 20 e poucos anos, muitas vezes a gente é levado a fazer escolhas, mas essas escolhas não são bem nossas. Às vezes essas escolhas são dos nossos pais ou outras pessoas que nos influenciam. Pode acontecer, aconteceu comigo. Quem disse que a Gisele queria ser advogada quando era criança? Quem falou? Quando eu entrei na faculdade foi um sofrimento. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Só que eu tô dividindo isso com vocês para te estimular e te mostrar. Talvez se você tivesse sentimento de não ter feito a escolha certa ou não ter feito a escolha com seus próprios pés, para você ver possibilidades de algo que pode se transformar, assim como se transformou para mim. Então, nós somos muitas vezes construídos quando a gente vai, né, crescendo, por outras pessoas. A sociedade dá várias coisas pra gente, né? A nossa família dá várias coisas pra gente, dá certezas, dá direção, que é o papel deles. E muitas vezes, aquela ovelha negra da família, né? Eu sou uma delas, por exemplo. Quem é a ovelha negra? Às vezes você é a ovelha negra, ou está se sentindo assim. Você sai de um padrão normal, né? Todo mundo faz a mesma coisa e você sai de um padrão normal. Você pode ser a ovelha negra, talvez, porque você é uma das únicas que ainda não passou da sua classe, da faculdade, no exame de ordem, né? Ou então, você pode se sentir ovelha negra da família porque você resolveu mudar de profissão mais velha, né? E você está encontrando dificuldades. Então, tem uma frase que diz, né? Don't crash under pressure. Não quebre sob pressão. Nós estamos com a pressão da prova da OAB, mas a gente sempre está sob pressão de alguma coisa. E eu acredito
que a gente sente maior pressão quando a gente precisa dar uma virada da nossa vida, uma guinada na nossa vida, assim, uma realização. E aí eu vou arriscar falar que está acontecendo comigo, pessoalmente, uma mudança de ciclo. Algo que você já estava acostumado muitos anos a fazer e você muda, você pressiona. E todo mundo que estuda para a OAB se sente assim, porque é uma finalização de um ciclo e um começo de outro. O que eu gostaria que vocês observassem? Mas isso é muito profundo que eu vou falar. Que quando muita gente ou a maioria das pessoas segue um modelo tradicional, de repente você vem seguindo um modelo tradicional de estudo, né? De beabá, de curso, de seguir um professor, etc. E muita gente faz isso e dá certo, né? Mas é um rebanho seguindo. Mas às vezes nessa muvuca de rebanho, e nessa muvuca de rebanho, todo mundo repete para você que é esse o caminho. Ó, você tem que estudar assim, você tem que ir para tal lugar, você tem que usar tal material, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu tô aqui para te mostrar, e mostro sempre, um modelo de estudos que dá certo, que é o leitura, grifo e mapa mental, leitura, grifo e exercício, leitura, grifo e papel, leitura e grifo e falar. Mas às vezes para você funciona diferente. Então, quando a gente faz algo diferente, talvez você esteja estudando diferente. Você passa por uma coisa chamada reprovação. Então pode ser que você esteja ouvindo de alguém: ah, isso aí que você está fazendo não dá certo. Estudar por prova não dá certo, que eu ouvi esses dias de uma aluna minha, de uma ex-aluna minha, né, de treinamento. Estudar por prova não dá certo. Ou estudar de madrugada não dá certo. Ou ficar cantando a peça não dá certo. Ou usar o vademécum não dá certo. Então, sempre que a gente muda, né, e faz uma coisa diferente das outras pessoas, a gente tem esse sentimento de desaprovação. E o ser humano, por si só, ele busca a aprovação das pessoas. Então, o que eu tô querendo te dizer com tudo isso? Que eu quero que você se observe para ver o que dá certo para você nos estudos. Às vezes eu tenho alunos que estudam de madrugada. É o que eu indico? Não, não é. Mas para aquela pessoa dá certo. Tem gente que rende muito de madrugada, dorme menos, né? Tem gente que trabalha e estuda ao mesmo tempo. Eu peguei uma menina esses tempos que ela ficava com um fone, ouvindo aula e fazendo o trabalho dela tudo ao mesmo tempo. E deu certo. Então é algo que eu gostaria de falar para vocês, que vocês se observem e vejam o que dá certo para vocês, porque às vezes aquilo, o tradicional, né, ou o que eu sempre digo, ou o que outra pessoa diz, ou o que os livros dizem, para você é diferente. E isso é legal, sabe por quê? Porque se chama autenticidade. Então, se você tá fazendo, tá vendo que dá certo, continue fazendo do teu jeitinho. Sabe por que vai ser muito legal? Porque você já vai começar diferente, né? Você vai começar a sua carreira diferente, você vai se sobressair por ser autêntico. Hoje em dia, gente, eu que trabalho com marketing digital também, a gente vê pessoas que são construídas por outras pessoas, né? Não é uma crítica o que eu tô falando, tá? Mas é como se eu, vamos supor que eu, para mostrar poder para vocês, eu chegasse com um relógio de marca super caro e uma corrente de uma marca super cara, e para mostrar poder e dinheiro, enfim. As pessoas da boiada, né, da muvuca, elas acreditam naquilo que elas veem, nessa construção que não é real. Mas tem pessoas que não. Eu sou uma que, assim, desconfio super. Então, cuidado com isso, né? É muito melhor a gente ser do que a gente parecer alguma coisa. Tudo bem, daí também tô devendo pra dar um feedback. Calma, vamos falar. Então, gente, a gente que tá nessa época de estudo, é duro, é pressão, mas eu quero que aqui você observe o seu jeitão, sabe? Eu vou falar sem medo de ser feliz. As peças da gente têm uma personalidade.
quando a gente faz uma redação, a gente tem uma personalidade. A gente pode até seguir um certo modelo, mas eu quero que você confie no seu modelo de personalidade, as palavras que você gosta de usar mais, porque aqui é uma preparação para a advocacia, né? Ou para qualquer outra coisa que você queira fazer. Agora eu vou voltar lá para o começo da nossa conversa e vou mostrar um panorama aqui de uma pergunta que me fizeram agora, tá? Olha que loucura. Eu refleti o dia inteiro sobre isso, sabe? Eu trabalhei e ficava batendo na minha mente. Por que eu tava falando no começo do vídeo se você escolheu o direito? Porque eu sinto, por vezes, que as pessoas não chegam na aprovação porque dentro delas o direito não tá escolhido. É como se você lutasse contra uma coisa que você, no seu íntimo, não quer. Mas você fala para as pessoas que quer. Imagina, é difícil, porque imagina, tô fazendo o papel do advogado do diabo, né? Mas eu vou te dar a solução. Imagina que você é herdeiro de uma empresa e você ganha 300 mil por mês, limpinho na sua mão. E odeia trabalhar ali, odeia. E aí você não larga aquilo e é difícil largar porque você... é difícil, né, abrir mão de 300 mil por mês. Porra, muito difícil para fazer o que você quer. No estudo para a OAB é a mesma coisa. Você estudou 5 anos e você sente que você precisa passar na OAB para finalizar o ciclo. Você não quer largar essa construção que você fez. E esse sentimento faz pressão na gente, porque eu sei que mais do que a família, os amigos, marido, namorado, namorada, companheiros, amigos, a gente faz uma pressão muito forte, os ombros pesam, né? A gente começa a ficar agoniado. Então, o que eu quero te dizer? Hoje eu fiquei com esse pensamento, por quê? Porque conversando com alguns alunos, às vezes, quando eu peço para contar a história, eu sinto isso. Que talvez essa escolha não tenha sido a que vocês fizeram, né? Eu venho de um momento diferente, mas as nossas vidas, gente, são muito parecidas, sabe? As pessoas são muito parecidas. Quando a gente começa a estudar, né, essas questões psicológicas, autoconhecimento, a gente vê como as pessoas são parecidas. Eu queria te perguntar se lá atrás a escolha foi sua, né? Se você tem prazer você teve prazer em fazer sua faculdade, né? É isso que você quer fazer da sua vida? Porque às vezes eu tenho alunos, e comigo acontece também, eu tenho um lado, como é que eu vou dizer? Irracional, brabo, muito explosivo. E é um lado que eu não gosto. Então, quando eu comecei a advogar, eu sempre fui pelo lado da conciliação, mediação, porque o meu lado horrorosa é muito feio. Mas eu deixei ele aflorar por um tempo. Eu era audiencista e eu adorava brigar, achava o máximo. Até que eu vi que eu não era aquilo que eu queria. Eu gosto de sair em paz, sabe? Eu gosto de ter paz. Eu ganhei muitas coisas já no direito, mas eu ganhei com a técnica e não porque era justo aquilo. E isso me incomodava. Para muitos advogados não incomoda. Eu já cheguei a ganhar audiências, a fazer uma parte, né, num polo passivo junto comigo, assumir toda a culpa, ganhar. E eu cheguei no escritório chorando, porque foi assim, foi uma estratégia, uma lábia total. E aí a gente vai procurando o que a gente se identifica e com o tempo a gente escolhe, né, como fazer. Então, eu queria que você pensasse sobre isso, porque às vezes a sua reprovação, o seu medo vem de fazer uma injustiça ou de não ter escolhido a coisa certa, mas eu tenho a solução para você. O direito, ele é muito amplo. Você passa na OAB, você não precisa necessariamente ser aquele advogado tradicional, sabe? Não necessariamente você precisa ser uma pessoa combativa, como a gente aprende na faculdade a ser combativo. Eu acho que talvez destrave a sua cabeça para aprovação você pensar no bem que você vai fazer exercendo o direito.
Talvez não como um advogado tradicional, talvez de uma outra forma, talvez num concurso público, talvez em conciliação. Não sei como você vai utilizar isso. Mas eu acho que é importante você pensar nos benefícios da sua aprovação, para te motivar, para te destravar, para você não ficar perdido. Entende? E para você, principalmente, que aí é a outra pergunta que me fizeram hoje, não ficar dependente. Olha, gente, eu sou professora, eu dou curso, eu da graduação, na pós-graduação, né, cursos preparatórios para a OAB, parará, tudo bem. Antigamente, a gente não tinha um monte de curso, sabe? Como que a gente fazia? A prática, a gente praticava, a gente perguntava. Então, eu vou pegar duas perguntas que me fizeram. Uma pergunta de uma aluna que eu mentorei segunda fase da última OAB e passou, e ela me disse, Gi, olha só que loucura, passou na OAB, já tinha tido reprovações, foi mudança de carreira, ela tinha uma carreira, foi para outra. Ela me perguntou, Gi, você me indica um curso para começar a advogar? Cara, tem um monte de curso para começar a advogar. Mas como é que começa a advogar, gente? Advogando. Você vai na sua cidade, se inscreve na assistência judiciária, faz um cartãozinho, começa a distribuir o cartãozinho, vai caminhar. Eu já fiz tanto isso, sabe? Bota no jornal. É assim, a gente começando. Primeiro passo, depois a gente vê como que resolve. E aí, juntando essa pergunta a outra, eu vou juntar tudo agora. Uma outra aluna me procurou, no caso era da pós-graduação, né? Tava se queixando e tal. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem o que vocês querem? Vocês têm certeza que vocês querem passar na OAB? Parece meio óbvio, mas não é. Porque eu tenho alunos que não passam na OAB porque eles têm medo de depois de passar na OAB, como essa pergunta anterior. Você tá com medo de depois de passar na OAB? Não fica com medo. Não fica com medo, porque eu tenho milhões de histórias para te contar de alunos que estão super prósperos, queriam, no caso, advogar, e começaram. Eu tenho aluno que começou tomando uma cerveja num bar e o cara falou, você formou, tal, o cara começou a pegar uns processinhos ali naquele bar, de repente aquele bar cresceu, ele começou a ficar conhecido no bairro dele, e ele foi crescendo. A gente precisa focar em uma coisa de cada vez. E pensar no futuro do bem que você vai fazer no mundo. Porque pra mim, formar em direito é pra fazer bem no mundo, entendeu? Dar o direito pras pessoas é fazer bem no mundo. Então precisa estar claro na sua mente. Não fica com medo do porvir. Vamos tijolinho por tijolinho. E o nosso primeiro tijolinho agora é a prova da OAB. Depois, minha gente, vou contar pra vocês, sem medo de ser feliz. Quando eu me formei, eu já estava no escritório e tal, né? Eu resolvi pegar as matérias que eu não tinha tido na faculdade. No negócio da OAB, lá na assistência judiciária. E eu peguei previdenciário, era super novo, ninguém fazia. Sabe como é que eu comecei a fazer direito previdenciário? Você acha que eu sabia alguma coisa? Eu comprei um livro e tinha umas peças lá. E aí chegavam os casos e eu ia indo. Eu era a melhor advogada de previdenciário? Não, nem sou até hoje, tá? Nem faço mais. Naquele tempo, não era. Mas eu fui indo. Eu chegava nas audiências, eu não sabia que lado que eu sentava. Aí eu lembro que uma vez me falaram assim, espera a outra parte sentar. Quantas audiências eu fui no começo que eu não sabia nem que lado que eu sentava. E eu tive que ter coragem pra ir resolvendo. Gente, ninguém nasce sabendo. Então cuida que às vezes a tua trava para aprovação é não ter escolhido o seu curso, né? Então você se sente assim reprimido, reprimida, pressionado porque alguém escolheu para você. Ou você tá com medo do porvir, porque tem muita gente que vai passar na OAB agora e a vida vai mudar. Às vezes a OAB é até um marco. Você falou assim, puta, quando eu passar na OAB eu vou me livrar desse meu casamento bosta, entendeu? Quando eu passar na OAB, eu vou sair da casa dos meus pais, não aguento mais. Quando eu passar na OAB, eu vou ser independente.
E, gente, quando a gente conquista as coisas, vem mais responsabilidade. Tem um que é o tradicional. Quando eu passar na OAB, eu vou casar. Conheço um monte de gente que ficou travado na OAB porque tinha essa promessa. Não, quando eu passar na... Então a pessoa não queria casar, e daí ela reprovava. Então, assim, parece óbvio, mas não é. E aí é um assunto com o seu íntimo. Então eu queria que, nesse seu íntimo, hoje, quando você for descansar, você for dormir, ou amanhã, quando você for começar a estudar, você escrevesse, ou visualizasse, ou começasse, ou orasse, sei lá o que você gosta de fazer. Mas qual é o teu motivo para estar ali? Que coisas legais que você pode fazer? Como que você pode contribuir com o mundo? Como que a tua vida vai melhorar? Né? Veja, se você tem traumas de ser estagiário, se você tem traumas de ver advogados fazendo coisas que não são legais, que você de repente ficou com uma imagem ruim, você não precisa ser a boiada que você tem na sua mente, é só sua percepção. Você pode ser diferente. Os advogados mais modernos, que eu morro de orgulho, não da minha época, mas da de vocês, são mais maleáveis, são mais corteses, são mais educados, são mais finos. Não é aquela confusão que era antigamente. Tanto que você pode ver que quando a gente acha uns vídeos loucos aí, é advogado mais velho. Não são vocês são outra geração, é outra forma de ver. Hoje a gente tem a tecnologia para nos ajudar, né? Hoje a gente tem uma OAB, uma classe mais presente, tá? E a gente precisa se libertar, ver o adulto que nós nos tornamos, porque nós nos tornamos, e agir como adulto, né? Eu sei que liberdade dá um puta medo. A gente busca liberdade a vida inteira, né, gente? Mas na hora que a liberdade tá aí na tua porta, que é a sua aprovação pro OAB, você fica com medo. Mas não pensa agora nisso. Eu acho que a gente tem que focar em finalizar o ciclo. Eu acho que é importante, mesmo que você jogue sua carteira fora depois. E o bem que você pode fazer com isso, né? O bem que você pode fazer, essa potência que você vai ter na sua mão. Para finalizar, e voltando à história da moça que falou comigo da pós-graduação, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes na nossa vida, as coisas não acontecem porque a gente não deixa claro pra gente e pro universo e pro mundo e pras pessoas o que a gente quer. A gente só vai seguindo o caminho que todo mundo tá seguindo. Então não tenha medo de sonhar. Eu quero ser juiz, eu quero ser delegado, eu quero ser um advogado foda, quero ser um professor, quero ir pra academia, não importa. Não tenha medo de sonhar e ser autêntico. Gi, eu quero fazer uma advocacia diferente. Puta, quero trabalhar com coisas novas, quero trabalhar com influencers, quero trabalhar com startups, quero trabalhar com LGPD. Seja o que for, eu quero revolucionar, quero fazer a vida das pessoas melhores. Eu desejo, Gisele, que vocês sejam o mais autêntico possível. Sabe por quê, gente? O direito tradicional, ele logo vai ser substituído pelas máquinas. Direito tradicionalzão logo vai ser substituído pelas máquinas. Se já não está, né? A gente vê aí o povo vendendo bloco de peças e tal. Quem vai se destacar, que eu quero que você se destaque? As pessoas diferentes, inventivas, que usam a cuca para ajudar, né? Espalhar esse direito. Lembra que a tua faculdade não foi em vão. Se você quiser fazer um concurso público para ser fiscal, não importa. Esse teu diploma, ele tem valia, ele vai ganhar, ele vai ter pontos, etc e tal. Então, voltando à pergunta da moça e o que eu falei para ela hoje você tá perguntando as coisas que você precisa saber no seu cursinho? Você tá expondo as suas dificuldades no seu cursinho? Você tá, se você tá fazendo cursinho, né? Você tá sabendo fazer a pergunta certa e pedindo ajuda? Ou como ninguém pergunta, você entra na boiada e aí acha que se perguntar vai ser a ovelha negra, né? Essa moça tava falando nisso. Eu falei, você perguntou? Você perguntou? Ah, não, professor, não perguntei. Então, você precisa perguntar, porque se a gente não fala o que a gente sente, qual o sentimento,
A outra pessoa também não sabe, seja um cursinho, seja um professor, seja o que for. Conte, olha, eu tô me sentindo insegura, não tô me sentindo acolhida, eu faço perguntas e não tem resposta, ou eu não tenho um canal para fazer perguntas. Eu sei que a grande maioria de vocês tem, a grande maioria não, mas muita gente, né, tem um apoio de curso. E às vezes você precisa saber com quem que você precisa falar ali para te dar o apoio, né? E se você tá estudando por livro, porque eu sei que tem alunos que estudam por livro, sozinhos, procura no Google, bota nos grupos de OAB. Eu agora saí, mas eu tava num monte de grupo de OAB, um ajuda o outro e pronto. Agora, o que eu fico preocupada com vocês é, precisa tirar da cabeça que tudo tem que ter um curso. E olha que loucura, eu estudei a minha vida inteira, gente. Eu estudei a minha vida inteira. Vida inteira, né? Agora não quero estudar mais, agora eu só quero fazer coisas que... estudar as coisas que eu tenho, não, sabe? Não tenho nem menor pretensão, por exemplo, em fazer um pós-doutorado. E já me convidaram. Nenhuma pretensão, não tenho. Hoje não, talvez daqui uns anos eu pense, mas hoje não. Então, assim, eu preciso entender que eu também tenho que ser autodidata. Eu também tenho que aprender sozinho, que eu tenho as minhas próprias pernas. Que eu não preciso de muleta para tudo. Ah, eu quero um curso de como começar a advogar. Não criticando, acho que é bom, mas assim, veja se você tá com essa necessidade. Não, eu só vou passar na OAB se eu tiver em um curso. Ah, eu só vou conseguir tal coisa se eu tiver isso. Gente, tem gente que passa em vestibular para medicina com livro do lixo. O que essa pessoa tem diferente de você? Nada, não tem nada. Mas ela falou, minha condição não dá, vou ter que fazer com o que eu posso. Muitos de vocês não podem ficar investindo em 15 mil coisas. Então, assim, antes de investir, estudar é bom, fazer curso é bom, a gente tem o título, blá, blá, blá. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Ou vocês acham que vocês vão chegar num mestrado, num doutorado como eu, e o professor vai dar aulinha? Mas não vai mesmo, não é assim. É se vira, mano, ó, vamos falar sobre a mesa vermelha. Aí você vai, estuda sozinho, batalha e só toma pedrada, e daí? Então, esse modelo tradicionalzinho de ficar fazendo beabá, já era, já foi. Estamos conversados no nosso dia 24? O que eu vim fazer aqui? Vou recapitular, que eu gosto de recapitular. A gente veio falar sobre por que talvez você está com tanto medo da sua prova, ou talvez por que você vem de várias reprovações. Eu pedi para você pensar se a escolha do direito foi sua ou você foi escolhido, né? Você foi levado, conduzido a escolher aquilo e que de repente te incomoda. E você se sente pressionado e isso não tá te fazendo bem, porque o teu subconsciente não quer concluir esse ciclo. E aí você estuda, se mata, faz um monte de curso e não passa, e você fala, ai, professora, eu não sei o que é, tá? Segundo, verbalize, pense, fale, o que você vai fazer com isso, né? Como que você pode ser útil, como a tua vida vai mudar, mas veja o aspecto bom. Ah, eu tô mais velho, não fiz estágio, como é que eu vou fazer? Isso você vai pensar depois você vai ver. A advocacia se aprende advogando, gente. Vai fazer um curso outro talvez, vai, mas a advocacia aprende advogando. Cada cidade é uma cidade, tem os juízes, tem os promotores, tem os embargadores. Você vai pegar o jeito, você vai conseguir, relaxa. Não pensa nisso. Pensa em concluir a OAB. Depois você joga fora a sua carteira se você quiser, e se você quiser também, depois de um tempo, você vai falar, putz, achei um ramo do direito que eu me identifico e eu vou fazer. O direito... eu quero que vocês tenham em mente, talvez o problema de vocês seja o mesmo que eu. O direito está cada vez mais humano, humanitário, sabe assim? O direito está mais leve, tá? Sabe? E não é só porque o direito quer, porque a sociedade mudou, porque o mundo mudou, porque nós estamos numa puta crise agora. Vocês estão ligados que nós estamos numa puta crise? E agora o ferro e fogo, a letra morta do direito, a letra fria do direito, não funciona mais. A gente precisa de cabeças pensantes. E você é uma cabeça pensante. Então não tenha medo de repente, estar estudando diferente do outro. Não se sinta uma ovelha negra. Ovelhas negras são boas e necessárias. Seja autêntico, seja autêntica. Esse vai ser teu diferencial. Tá bom, minha gente?
Terminamos aqui nossa contagem regressiva do dia 24 e não quebre sob pressão. Siga firme. Lembra que é do carvão? O carvão vira o quê? Um diamante. E assim vai ser com você. Tá bom, minha gente. Eu recebi as perguntinhas relacionadas a questões de feitura, né? De peça, de questões e tal. A partir de amanhã, acredito que a partir de amanhã, e que eu vou fazer o desafio 21 dias, eu vou começar a fazer resolução de questões ao vivo, tá, gente? E aí a gente vai ter um horário bonitinho, eu vou passar pra vocês, e quem quiser assistir ao vivo pra gente resolver quebrar a cabeça juntos, vai ser legal. Vou fazer aquele esquema que eu sempre faço, tá? Gravando o Vademecum, fazendo a linha do tempo, raciocinando junto com vocês, de repente vocês vão achar uma outra solução diferente da minha, vai ser legal, tá? E aí, o que eu posso dizer? A última pergunta que me fizeram, professora, como você acha que nesse tempo de um mês deve ser o estudo pro OAB? Eu vou repetir, tá? Uma peça e 2 questões por dia seria excelente. Sábado, prova inteira, de cabo a rabo. Precisa ver o teu tempo, porque na segunda fase, o pior inimigo do aluno é o tempo. Então eu vou repetir, tá? Pra ver se você tá fazendo isso. Porque quando a gente faz tudo espaçado, faz uma questão um dia, faz uma peça no outro, a gente não tem noção da totalidade. E nesse um mês a gente tem que ter noção da totalidade, isso é importante. O que acontece tradicionalmente na prova da OAB? A pessoa faz uma peça boa, não tá ruim, mas nas questões já era. Perde-se muito tempo na peça. A gente precisa começar a otimizar isso. Quero que você encare, tá? Bom, termino por aqui. Super boa noite pra vocês. Tchau, tchau.